carboidrato à noite atrapalha o seu processo de emagrecimento? Eu vejo que muitas pessoas acham que o horário que você consome tal alimento vai influenciar no seu resultado, que você não está emagrecendo por causa do jantar. Será que é isso mesmo? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo direitinho. O primeiro ponto que é preciso explicar é que o horário que você consome não interessa. O que interessa é a quantidade de calorias, quando a gente está falando de emagrecimento, que você está consumindo ao longo do dia. Então, independente de você consumir todos esses carboidratos pela manhã, independente de você consumir todos esses carboidratos pela noite, quantas calorias ao todo, ao final do seu dia, você conseguiu consumir? Primeira coisa que precisa ser explicado é isso. O horário não interfere nessa questão. Pode interferir em algumas outras questões, como por exemplo, o sono. Se você consome muito carboidrato pela noite, muitos estudos mostram que você tem uma tendência maior a sofrer sonhos, e principalmente aqueles sonhos mais vívidos. Acaba que você tem mais pesadelos quando você consome mais carboidrato pela noite e acaba deitando logo após sem ter uma digestão tão interessante. E não, seu metabolismo não para porque chegou a noite. Nossa, parou, acabou o horário de trabalho dele, parou de funcionar. Nosso metabolismo funciona 24 horas todos os dias. Porém, não é interessante um consumo tão grande de carboidratos também por pessoas que têm resistência à insulina, por mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, que naturalmente têm essa resistência à insulina, porque muitos estudos mostram que pela manhã e pela noite são horários que a gente precisa ter um consumo mais moderado em relação ao carboidrato por conta da nossa metabolização. E até porque quando a gente pensa pela noite, é o horário que a gente já está se preparando para dormir. Então acaba que isso pode atrapalhar no sono, como eu citei anteriormente. Mas em relação a calorias, não. E dependendo de alguns casos, o carboidrato pode ser muito interessante ser colocado pela noite. Como, por exemplo, pessoas que acabam treinando pela manhã em jejum, não realizam nenhuma refeição. A sua última refeição, ou seja, o jantar, ou sua ceia e afins, é a sua refeição que vai te dar energia para o horário do seu treino. Então, por isso é interessante sim ter carboidrato. Muitas pessoas acabam treinando em jejum, falam que não tem força suficiente, acaba tendo episódios de hipoglicemia, porque você não teve uma refeição legal ou não quis consumir o carboidrato achando que ele era o vilão. E não, ele não é o vilão. O grande vilão é a quantidade que você está consumindo dele ao longo do dia. E quais são os melhores carboidratos para se comer quando a gente fala à noite? São carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, são carboidratos que têm mais fibras na composição, como, por exemplo, batata doce, o arroz integral, os legumes em geral, né? Fazer uma salada de legumes para consumir à noite. São carboidratos que são mais interessantes. Pode comer o pão francês? Pode comer o pão normal? Sim, pode. Porém, nunca ele sozinho. Sempre acrescentado de fonte de proteínas e de gorduras boas para não causar esse pico de glicose e também questão de saciedade, né? Porque muitas pessoas querem consumir apenas o carboidrato pela noite. Ah, vou comer um pão com margarina, um pão com manteiga e logo após já fica com fome. Então, é interessante a gente evitar esses picos, sempre colocando fontes de proteína e de gorduras boas nessa alimentação. Alguns exemplos práticos que eu passo muito aqui no consultório: legumes cozidos com proteína, ou um pouquinho de arroz, batata doce, batata inglesa, que acaba que tem menos calorias, com um pouco de carne, um pouco de legumes também, são as opções legais. Tem pacientes que também utilizam até aqueles hambúrgueres caseiros que eles fazem em casa. Então, um pãozinho, um pão integral com um patinho moído, feito como hambúrguer, uma fatiazinha de queijo, salada também, omeletezinho feito com aveia, são algumas opções que eu acho legal e são interessantes a gente colocar nesse jantar. Se você está num processo de emagrecimento, evita consumir uma grande quantidade de carboidrato pela noite. Por mais que você treine no outro dia de manhã em jejum,
não é necessário uma grande quantidade. É importante a gente também distribuir bem entre todas as refeições. Evitar comer apenas o carboidrato. Ah, vou comer só mandioca, vou comer só o pão. Sempre colocar fontes de proteínas, fontes de gorduras boas, como azeite, ovos e afins, é muito importante para te fazer dar saciedade. Porque muitos pacientes querem, vou jantar pouca coisa, e antes de dormir acabam sentindo fome e acabam beliscando coisas que não estão na dieta. Então é muito melhor a gente ter um jantar com quantidade legal de comida do que sair exagerando. Então, se você é aquela pessoa que tinha medo de consumir carboidrato, não precisa ter medo. Carboidrato, independente de ser de manhã, de tarde, de noite, ele tem a mesma quantidade. Ele equivale a 4 calorias, independente do horário. Então, não precisa colocar ele como o grande terror, como o grande vilão das dietas. Na realidade, a gente só precisa organizar. O que eu vejo muito aqui no consultório é que muitos pacientes comem até bem, só que não tem organização. Então, por isso é importante a gente organizar as suas refeições ao longo do dia. Então, se você estava pecando nesse carboidrato, não estava consumindo ou estava consumindo em excesso, segue essas dicas que eu dei aqui para vocês e depois vem me falar se sente que melhorou, se seu treino melhorou ou não sentiu diferença nenhuma. Isso aí eu já acho impossível, tá? Gente, muito obrigada por mais esse vídeo. Então, curte, comenta, se inscreve no canal e próxima semana tem mais vídeo. Tchau!